Nessa solução, nós vamos trabalhar com validação de dados. Aqui em dados, validação de dados, nós podemos trabalhar com listas. Como, por exemplo, uma lista simples, como essa. Ou também, essa lista poderia ser coletada de um intervalo na horizontal. Muito bem. Nós estamos trabalhando aqui com validações dependentes umas das outras. Então, a gente vai ter uma validação de dados que vai filtrar outra, desse jeito aqui. Então, a gente tem categoria 1, categoria 2, categoria 4, que são as colunas. E uma vez filtrada qual coluna que a gente quer, a gente vai ter aqui na validação ao lado uma lista apenas com os valores desta coluna. Mas como isso funciona? Existem várias maneiras de você trabalhar com validação de dados de forma integrada entre elas. Uma das maneiras mais conhecidas é trabalhando com a função indireto, mas não é essa que nós vamos trabalhar desta vez. Porque a função indireto ela requer que você tenha um intervalo nomeado que corresponda com o nome da coluna. Mas e se caso a sua coluna mude de nome e você queira que ainda continue funcionando sem ter que alterar este nome? É isso que nós vamos ver aqui. Então, eu vou dar o exemplo aqui da função indireto, onde eu vou passar aqui, por exemplo, função indireto. Eu vou colocar aqui este nome que está aqui, que é o nome da coluna. Ok? Muito bem. Isso aqui retornou um erro. Ok? Agora nós vamos selecionar esse intervalo aqui e vamos criar um nome para isso. Nós vamos simplesmente mudar aqui, ou entrarmos aqui em nomes e definir nome. E aí a gente vai colocar aqui um nome para isso aqui, chamar de categoria 1. Muito bem. Então agora nós podemos vir em gerenciador de nomes e ver que existe aqui categoria 1. Podemos selecionar então esse intervalo, ok? Ou poderíamos simplesmente, vou excluir aqui, selecionar o intervalo e escrever nesse campo aqui categoria 1. Muito bem. Dessa forma, a gente consegue ter uma lista derivada da função indireto. O que a função indireto faz? Ela trabalha com uma lista com um intervalo de dados que tem aquele nome. Então, se eu encontrar algum intervalo que tenha o nome categoria 1, então eu vou listar aqui para você esse intervalo. Mas, e se caso esse nome de categoria 1 mudasse? O que aconteceria é simplesmente que não deu erro, né? Continua funcionando. Por que ele continua funcionando? Categoria 1. Ah tá, porque na verdade eu mudei aqui, mas agora nessa listagem não vai mais existir categoria 1. Aqui a célula ainda estava aqui como categoria 1. Agora categoria 11 é o que vai existir de fato. Então já não vai listar mais nada, porque o nome é categoria 1. Eu teria que então entrar aqui, editar,
colocar categoria 11 e agora sim ele voltaria a funcionar essa lista. Perfeito? E como que a gente faria para não trabalhar com essa estratégia de intervalos nomeados e função indireta, mas ainda assim ser de forma dinâmica pelo nome que foi ali selecionado? Então nós vamos trabalhar com uma ideia da função deslocar. Eu vou deletar aqui. Tudo que nós precisamos, eu já até preparei aqui, o que nós precisamos é, primeiro, trabalhar com uma tabela. É importante trabalhar com uma tabela para que a gente tenha, sim, um intervalo de nomes, mas esse intervalo de nome ele é mais genérico. Nós vamos ter a categoria, que são os títulos, basicamente é o cabeçalho da nossa tabela. Então a gente tem aqui a tabela categoria, eu estou selecionando o cabeçalho dessa tabela. E aqui eu já vou ter uma primeira lista, um primeiro nome, intervalo nomeado, que é as categorias. Depois, nós temos também um outro intervalo nomeado, um pouco mais genérico, que é a tabela em si, que é o corpo da tabela. Certo? Muito bem. Então nós temos agora só 2 nomes, em vez de ter muitos nomes. Caso você tivesse aqui 20 colunas, você teria que colocar 20 intervalos nomeados, e aqui a gente vai trabalhar só com 2 intervalos nomeados. Isso já é uma vantagem. Agora, nós vamos dar uma olhadinha na fórmula que eu criei aqui para a gente entender um pouco melhor. Vou aqui tirar essa validação de dados aqui. Muito bem, e vou entrar nessa validação de dados aqui, onde eu tenho uma fórmula. E a gente vai depurar essa fórmula, para a gente entender um pouquinho melhor como ela funciona. Inclusive eu vou colocar ela aqui, ela já funciona, o Excel ele já imprime também listas, tá certo? Aqui já na tela como se fosse uma matriz. O que a gente está fazendo aqui nessa função? Eu vou decompor primeiramente essa função let para a gente poder entender um pouco melhor. A função let, para quem nunca trabalhou com ela é uma função que permite você criar variáveis e atribuir valores a essas variáveis para que você não precise repetir esse valor dessa variável várias vezes. Então, por exemplo, eu criei aqui uma variável chamada coluna da categoria. Bom, basicamente, esse coluna da categoria vai me retornar um índice. Como a gente está selecionando aqui a categoria 11, na minha tabela a categoria 11 tem como índice o número 1, que é a primeira coluna. Vamos ver como isso funciona. Vou selecionar aqui essa função corresp, Ctrl C, e vou colocar aqui, igual corresp. Vou tirar esse menos 1. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou utilizando a função corresp, que vai olhar para aquele nome que a gente selecionou, da categoria 11, e vai olhar para aquele nome da categoria, que na verdade são os cabeçalhos. Ele vai procurar de forma exata. Ok? Então, o que ele vai retornar é 1. Se eu estivesse olhando aqui para a categoria 2, ele então diria que o índice da minha tabela é o índice 2, e assim por diante. Muito bem, já entendemos qual é o papel dessa primeira variável. Eu vou até mudar o nome aqui para índice. Índice da coluna corresponde
correspondente. Acho que assim fica até mais claro. Então agora a let vai me retornar o valor desse índice. Vamos ver como ficaria isso. Só vou aqui então alterar no lugar onde já estava essa variável, e aqui também eu vou substituir o nome, vou trocar. Beleza, continua funcionando. Vou colocar a let só dessa função. Let corresp valor procurado nm categoria ponto e vírgula zero. Fecho. Aliás, uma vez que eu criei a variável, dei um valor para ela, que é o retorno dessa função, eu agora posso retornar um cálculo, ou a própria variável, que vai ser a índice da coluna correspondente, e eu vou fechar parênteses. Bem, então eu criei uma variável. Isso me permite, dentro da let, fazer cálculos. Por exemplo, pegar aqui e verificar, fazer um if, né? Se esse valor aqui for igual a 3, então coloque oi. Se não, coloque tchau. Isso faz com que eu não tenha que escrever a função corresp mais de uma vez, porque agora eu gravei o valor dessa corresp dentro da minha variável. E uma vez tendo a variável, eu posso tanto utilizar ela aqui no se, quanto também posso colocar ela aqui no lugar do tchau. Isso torna muito mais versátil, em vez de eu ter que repetir várias vezes a função corresp. Beleza? Então, por exemplo, se eu colocar aqui a 3, ele vai me dar oi. E o restante vai me dar o número mesmo. Legal. Entendemos um pouquinho aqui da função let. A let me permite declarar várias variáveis antes de começar a fazer algum cálculo ou dar algum retorno. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Eu vou marcar, vou dar um Enter aqui, um Alt Enter, em todos os lugares onde eu estou declarando uma variável. Alt Enter, não, espacinho. Aqui eu estou usando agora uma nova função que vai contar quantas linhas, qual é a altura de linhas do meu intervalo subcategoria. Então ele vai me dar uma contagem de linhas. Tudo bem? Depois, tendo essas duas variáveis, é onde nós vamos utilizar a função desloque. Antes, deixa-me somente mostrar para vocês o resultado então dessa função. Linhas, enter. Vou colocar aqui, como a gente está debugando, eu vou colocar aqui, não preciso desse let, para esse caso, preciso da corresp. Ok, vou colocar o linhas. Então ele me retornou que tem 17 linhas. Se a gente selecionar, a gente vai ver que tem uma contagem realmente de 17 linhas. Legal. Depois, o que mais a gente tem aqui? A gente vai ter então de fato uma lista. E já é o resultado que a gente quer. Então, eu vou utilizar essa função aqui e vou verificar. C igual. Vou ver. Vou substituir aqui o índice da coluna, vai ser esse valor aqui. E a altura máxima vai ser esse cara aqui. Enter. Bem, então aqui, o que eu tenho? Tem uma lista, né? Uma lista aqui, com base na no meu dado aqui de referência, onde
eu tenho aqui uma linha de início, uma coluna de início, uma altura e uma largura. A largura a gente sempre vai querer retornar a largura de 1, porque a gente quer retornar uma coluna de uma única coluna, né? Uma lista de uma única coluna. Uma lista de 17 linhas, porém o que a gente errou aqui foi que a desloque ela vai fazer um deslocamento, e a primeira coluna, a primeira linha, tem que ser a zero. Por isso que lá na fórmula tinha um -1 que eu apaguei. Então agora vai dar certo aqui. Percebe que agora categoria 11 ele corresponde aqui também, certo? Vou mudar aqui para 1 novamente, para a gente ver. Viu que agora ele deu um erro, porque ele não encontrou mais. E agora sim, ele volta a encontrar. Legal. Então a gente já viu aqui uma diferença também, que se você, como ele está totalmente dinâmico, se você mudar o nome aqui, ele já vai automaticamente dar erro. Da outra vez não deu erro, a gente teve que mudar o valor da célula também, tá certo? Ele está totalmente dinâmico agora. Beleza, então o que basicamente a desloque faz? Ela vai pegar um intervalo a partir de 1 de referência. Então a gente vai falar assim, olha, a partir dessa célula eu quero a célula do lado, a célula de baixo, e quero tantas linhas e tantas colunas. Basicamente é isso. Então ele vai pegar um intervalo. Assim como a indireto trabalha com intervalos, só que com intervalos nomeados, a função desloque ela vai também trabalhar com intervalos, porém você vai passar referências numéricas para ela fazer esse cálculo. Ela é um pouquinho mais difícil no começo de entender, mas ela é simples, ela tem basicamente 4 parâmetros, a linha e a coluna de deslocamento, e depois a altura e a largura a partir daquele deslocamento que você quer. Então a gente quer, na verdade, em relação à linha, a gente quer a partir da primeira linha mesmo. Então vai ser sempre a linha zero. Só que o que vai mudar aqui vai ser a coluna. Ele vai poder ou ir mais para a direita ou mais para a esquerda mediante a coluna que a pessoa selecionar aqui. Beleza? Então essa é a diferença. Só que temos só aqui já resolveria o nosso problema. Então, tendo uma desloque dessa forma no na nossa validação, já resolveria tudo. Por exemplo, você poderia pegar essa função exatamente desse jeito aqui, Ctrl C, Enter, vir aqui, validação de dados. Não vou mudar aqui não, vou colocar aqui do lado, melhor. Colocar aqui, igual, desloque. Isso aqui vai resolver? Vai, isso aqui vai resolver. Porém, só desloque aqui já resolveria o nosso problema imediatamente. Por que então, Thiago, você usou esse let e tal? Era só para facilitar aqui? Não, tem mais uma outra razão. A razão é a seguinte. Se a gente escolher, por exemplo, a categoria 2, nós vamos perceber aqui que ele vai vir uma lista com vários itens vazios. Fácil, Thiago. Basta você utilizar a função filtro. Pois é, a função filtro não funciona. Ela funciona sim aqui no intervalo. Por exemplo, aqui a gente poderia usar a função filtro. Um exemplo. A gente poderia usar, por exemplo, aqui o desloque, Ctrl C. E aí a gente poderia colocar aqui agora a função filtro. Filtro. Onde o próprio desloque seja diferente de vazio.
Isso resolve. Sim, resolve aqui. Porém, quando nós tentamos colocar essa função filtro dentro da validação de dados, isso retorna um erro. Ok? Aqui ele diz: a fonte atualmente resulta em erro. Deseja continuar? Então, se a gente colocar sim, a gente perde a visualização aqui. Então, como resolver e aplicar um filtro? Então, eu utilizei a seguinte estratégia. Bom, vamos utilizar primeiramente a let, para a gente ter a lista. E lembra que a própria função desloc, ela tem o parâmetro de altura de linha. Então, perceba que aqui você tem uma altura e aqui você tem outra altura. E se a gente conseguisse calcular qual é essa altura aqui, de forma dinâmica? Foi isso que a gente fez. Então, por isso que eu utilizei a função let. Então, a função let aqui, primeiro então eu consegui a lista. Agora, uma vez que a gente tem a lista, eu então descobri qual que é a altura dessa lista. Se ela é uma lista dinâmica, pode ser que ela tenha uma altura e em outros lugares outra altura. Para descobrir a altura, eu utilizei a função conte valores da lista. Então, ele vai ter já aqui numa variável lista, que é o desloc. Eu conto qual é a quantidade de valores dessa desloc e aplico novamente agora a própria desloc. Porém, em vez de utilizando a altura máxima geral de linhas da função lins, eu agora vou utilizar como parâmetro da altura da minha desloc, eu vou usar a mesma desloc, os mesmos parâmetros, porém só vou mudar aqui a altura da lista. Tá certo? Então agora eu vou ter uma lista filtrada. E aí no fim eu exibo a lista filtrada. Simples assim. Não é tão simples assim, mas foi um resultado que eu achei que ficou bom. Gostaria de compartilhar e mostrar para você como é que faz passo a passo. Certo? Dessa maneira ficou dinâmico, você não precisa trabalhar com aquelas nomes fixos aqui, né? Você também pode criar novas colunas aqui, porque você está utilizando o nome de referência. Os nomes que a gente está usando são nomes que vai abranger a tabela inteira, então se você colocar novas colunas, novos valores, novas linhas, tudo isso vai ficar totalmente dinâmico. Totalmente dinâmico. Tá certo? Então é isso. Espero que tenha ficado claro, entendido o objetivo desse vídeo. Não é repetir o que já vem sendo dito aí de maneiras dinâmicas, mas de uma maneira diferente, tendo em vista a possibilidade de um cliente mudar o nome aqui das categorias e as suas subcategorias também.